Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nessa sexta-feira, eu venho para falar um pouquinho, principalmente das três eliminações que aconteceram ontem pela Copa do Brasil, do Flamengo, que foi eliminado pelo Vitória, do São Paulo, que foi eliminado pelo Juventude, e também do Botafogo, que foi eliminado pela Chapecoense. Três times que, nos últimos anos, né, enfim, são times importantes desde sempre, né? Mas são times fortes, times que venceram essa competição ou outras competições e que caíram super cedo esse ano na Copa do Brasil, ainda antes das oitavas de final, né? Caíram aí no que, se eu não me engano, é a quinta fase, né? Tem tanta fase na Copa do Brasil que é meio confuso. E a gente ainda teve até a queda de outros clubes, né? Como, por exemplo, o Bahia também, que foi eliminado pelo Remo. Então, vários grandes clubes sofreram e vários foram eliminados, né? Alguns conseguiram passar, meio na bacia das almas, mas ainda assim muitos foram eliminados e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí eu queria começar falando um pouco sobre o jogo do São Paulo, né? Não só sobre o jogo, mas sobre a situação do São Paulo. É um clube, é uma instituição que vem passando por um momento muito complicado. Momento financeiro complicado, momento político muito caótico, é de bastidor, tudo tá dando errado no São Paulo, em campo as coisas também não estão dando certo. Nessa partida, além da eliminação, pode ser que o Luciano tenha tido uma lesão, que eu não sei até quanto é de gravidade, mas pode ser que ele perca em várias partidas também, que é tudo que o São Paulo não precisa, já que o Lucas se lesionou de novo, então é difícil para o São Paulo seguir em frente, né? Tá complicado, tá complicado. E essa eliminação é muito dura, não só por cair na Copa do Brasil e pela questão simbólica disso, né? Mas também pela parte financeira, né? O São Paulo ele tá passando por problemas financeiros muito graves, não tem dinheiro para nada, né? Tem aí sim informações de pessoas de dentro, dos jornalistas que apuram o estudo, de que funcionários convencionais do São Paulo não estão recebendo, ou estão recebendo atrasado. Funcionários, eu digo tipo assim, não é o jogador, eu tô falando quem trabalha para o São Paulo, que é CLT lá, galera do marketing, a galera, pô, que cuida da grama, sabe esse tipo de coisa? Essa galera já tá tendo problemas aí na questão do recebimento. Os jogadores também, né? E todas as outras contas a pagar ainda mais. E esse é um cenário que, sem o dinheiro da Copa do Brasil, que é bastante dinheiro, se eu não me engano, essa classificação era passar para as oitavas de final, dava mais uns 3, 4 milhões de reais, né? Então, são muitos milhões que você deixa de ganhar potencialmente. Isso joga muito contra o São Paulo, né? E que, junto de tudo isso, acabou perdendo o técnico também, né? E é aquela coisa, tudo é um grande ciclo vicioso, né? Vazou aquele áudio na semana passada, no início dessa semana, do presidente do São Paulo, que falou que não tinha dinheiro para nada, que não podia demitir o Roger porque não tinha dinheiro, e porque tinha conversado com a diretoria do Corinthians de que o Dorival custava quase 3 milhões, e que não tinha dinheiro, e que a situação era caótica. Ele sabia que as coisas estavam ruins, mas fazer o quê, né? A gente tem que tentar reverter isso em campo, né? Enfim. E aí, menos de uma semana depois, demite o Roger Machado. E aí você se pergunta, ué, mas se não tinha dinheiro para fazer isso semana passada, por que tem dinheiro para fazer isso agora? De onde veio o dinheiro? Quem vai pagar a multa rescisória do Roger? Pior, quem que vai pagar o salário do Dorival? Pois é, porque o São Paulo já fechou com o Dorival Júnior. E as informações que chegam é que ambos os lados cederam. O Dorival aceitou diminuir um pouco a pedido e o São Paulo aumentou um pouco que estava disposto a pagar. Eu chuto, cara, que o Dorival tá recebendo uns 2,5. Talvez um pouco menos, mas é mais de 2. Então, assim, de onde veio esse dinheiro? Se o presidente do clube disse que o dinheiro não existia há uma semana, é uma situação complicada. É mais dívida que o São Paulo vai ter que criar, porque não tem como pagar. Só que se tornou uma situação insustentável, é bem verdade. O trabalho do Roger meio que já tinha acabado, estava um negócio caótico, a torcida já não topava isso, a diretoria claramente não dava apoio nenhum. Né? O Rui Costa, que é o diretor de futebol, e o Rafinha, que trouxeram o Roger depois de demitir o Crespo, um negócio escabroso, mas nem vou entrar no mérito, já demitem de novo. E assim, e vamos ver para onde as coisas vão. Né? A parte do jogo em si, o São Paulo jogou mal, o São Paulo não faz uma partida boa, isso já vinha da primeira partida, né, que o São Paulo venceu no Morumbi de 1-0, mas podia ter feito melhor, podia ter garantido um resultado mais favorável. E aí foi jogar no Sul, no frio, né, lá no Jacone, que é complicado, todo mundo sabe, todo time tem dificuldade lá. Já se sabia que ia ser um jogo duro. Só que ainda entra em campo mal, e aí no final do primeiro tempo, o Ferreirinha acaba sendo expulso, e aí isso destrói toda a lógica que o São Paulo tinha para a partida, né? Porque o Luciano sai do jogo lesionado, que já é uma perda grande, e aí um minuto depois o Ferreirinha solta o braço no cara lá, e aí se é ou não para expulsão, aí é um outro debate que eu não vou nem entrar no mérito, tá?
mas ele é expulso, ele dá margem, no mínimo, para ser expulso instantaneamente ao entrar em campo. E isso prejudica o clube de uma forma imensa, porque você queimou uma substituição, você perdeu 2 atacantes de uma vez só e ficou com um a menos para jogar mais de um tempo. Num cenário de mata-mata crucial para o São Paulo. O São Paulo precisava vencer, precisava vencer. E acabou que não deu. E aí, obviamente, a expulsão dificultou muito o jogo, né? Para um time que já não estava bem, psicologicamente também, além de futebolisticamente falando. E aí ficou difícil demais. E aí acabou 3-1 e o São Paulo foi eliminado, não foi nem para pênaltis. Foi nem para pênaltis. E o cenário futuro do São Paulo é muito complicado, né? É muito complicado. Porque o que sobrou pro São Paulo, né? O São Paulo já não tá na Libertadores. No Brasileirão, tá aí meio numa decadência e é difícil imaginar que o São Paulo vai de fato competir por alguma coisa, né? Mesmo depois de um bom início. E, cara, São Paulo tá numa Sul-Americana, fazendo uma campanha mais ou menos, teve 2 vitórias e 2 empates, deve se classificar, isso ainda não é garantido, mas deve se classificar. E aí joga o resto do ano, né, Brasileirão que não vai dar em nada e uma Sul-Americana que vale alguma coisa, vale dinheiro, paga em dólar e tudo mais. Mas também agora vai ter que dar toda uma atenção, né, para essa Sul-Americana que não estava dando. Então tem que ter uma mudança de shift muito grande. Talvez a pausa da Copa do Mundo salve o ano de São Paulo, tá? Porque vai dar tempo pro Dorival dar uma trabalhada e vai dar tempo de ter um reset mental no clube, das coisas voltarem, vamos ver, não, agora vai, sabe? E tentar recuperar fisicamente alguns atletas, que também é importante, tentar organizar os bastidores, fazer com que as coisas deem certo para que no segundo semestre o São Paulo tenha um resto de ano minimamente decente. Mas fica aí uma questão. Vai ser um resto de ano atribulado pro torcedor de São Paulo, isso é bem verdade. E pro Juventude, né? Porra, excelente. Consegue um dinheiro importante e uma classificação na Copa do Brasil que ainda pode até gerar mais frutos, porque passaram-se alguns times de menor expressão, né? Então, não necessariamente o Juventude, assim como os outros que nós falaremos ainda daqui a pouco, né? Vai pegar um confronto muito difícil, né? O Juventude pode pegar um Santos em uma fase, pode pegar um Mirassol, que não tá jogando toda essa bola, pode pegar uma Chape, um Remo, né? Um Fortaleza que tá na Série B, pode pegar o Vitória, pode pegar um Atlético Paranaense que é inconstante. Tem vários confrontos que são razoáveis, né? Para um time como o Juventude ganhar de novo, e aí ir mais longe ainda, e aí é sucesso absoluto. Então, para o Juventude pô, cenário excelente, cenário perfeito. E aí vamos ao segundo eliminado aqui, né, da noite, que foi o Botafogo. O Botafogo tinha ganhado no Newton Santos de 1-0 da Chapecoense, e aí perde a volta lá na Arena Condá por 2-0 e também está eliminado da Copa do Brasil. E num cenário similar ao do São Paulo, é um outro time que precisava muito do dinheiro. Muito, muito do dinheiro. Até mais, né, até mais do que o São Paulo, talvez. O São Paulo talvez ainda esteja num estágio anterior. O Botafogo, cara, ele já tá em recuperação judicial, já tá devendo dinheiro pra todo mundo, tá com 3, 4 transfer bans na cabeça. Então, classificação na Copa do Brasil ia ser um alento, porque entra uns milhões na conta que pelo menos dá pra pagar algumas coisas, né? E, cara, não aconteceu. É um cenário catastrófico também pro Botafogo, que é um outro clube que também não se sabe exatamente pelo que vai competir, né? Pelo que o Botafogo vai de fato competir no ano. Também é um clube que está na Sul-Americana, beleza, que está em primeiro, deve se classificar no grupo, ok, valeu. Só que, de novo, Sul-Americana não tem tanta importância, não tem tanto impacto, não se leva tanto a sério no Brasil, mas agora vai ter que levar, porque a Copa do Brasil sofreu uma eliminação muito cedo, né? E para um adversário muito, muito frágil. Eu acho que dos três, né? Quando você considera. Falando também do Bahia, né? Acrescentando aqui, as eliminações de times mais imponentes, digamos assim, para times mais fracos, eu acho que a do São Paulo e a do Botafogo são as piores, né? O São Paulo cai para um time de Série B, que é o Juventude, e o Botafogo cai para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que tem 9 pontos e uma vitória em 14 partidas. A Chapecoense é muito ruim, é um time muito, muito fraco. E o Botafogo, mesmo duvidoso, mesmo mais ou menos, tem obrigação de ganhar da Chape, né? É um pouco diferente do cenário do Bahia e do cenário do Flamengo, né? O Bahia jogou contra o Remo, que é também o vice-lanterna da Série A, mas é um time um pouco mais competente, é verdade. E o Flamengo pegou um Vitória, que é o 10º colocado da Série A. É um clube que, assim, na teoria, né, se você for pegar pela tabela, é melhor do que o Botafogo, por exemplo. Então foi um confronto difícil, o confronto do Flamengo, mas a gente vai entrar no mérito daqui a pouco. Já do Botafogo, era fácil. O confronto era fácil. O Botafogo tinha obrigação de vencer. Ainda mais depois de ter ganhado o primeiro jogo de 1-0,
tinha que ter entrado no segundo jogo, mesmo num cenário complicado, é difícil jogar lá em Chapecó, não é mole, mas perdeu o controle da partida. O Botafogo perdeu completamente o controle da partida, os rumos do que estava acontecendo, né? Toma o primeiro gol e depois ainda no primeiro tempo, quase que no último lance, toma o segundo gol do Bolazier, e aí o cenário para o segundo tempo é de completo caos, porque aí o Botafogo tem que voltar para o segundo tempo tendo que fazer gols, né? Porque agora está perdendo. E isso, o Botafogo não tinha, parece que não tinha se planejado para essa situação. Começou a tentar pôr bola na área, começou a tentar chegar de qualquer jeito, e esbarrava em tomada de decisão muito ruim, muito erro de passe, muito erro de decisão mesmo. Tipo, os jogadores pareciam confusos, sem saber muito bem como chegar a um resultado positivo. E isso é um pouco o cenário do Botafogo ultimamente, né? Joga e até ganha às vezes, até empata às vezes, mas parece que tudo é meio aleatório. O Botafogo não tem muito um caminho, sabe? Quando você vê, para onde queremos ir e como queremos chegar lá. O Botafogo não parece que tem isso muito desenhado, né? As coisas acontecem meio aleatoriamente, é o famoso moda caralho. Vai acontecendo, quem sabe sai um gol, quem sabe a gente ganha. Só que isso, talvez para o brasileiro, seja suficiente para manter o time na Série A. Mas para Copas, dificulta um pouco a situação, porque muitos times entram com ideias muito específicas de como ganhar o jogo. Né? Certamente a Chapecoense leu o que o Botafogo fazia de melhor e veio com uma ideia específica para ganhar o jogo. O Botafogo não fez a mesma coisa. Ele veio meio no, pô, vamos lá, vamos ganhar na camisa, na qualidade técnica individual, e não rolou. E cai cedo, é uma outra situação muito difícil, é um abatimento muito grande. Assim como o São Paulo é um outro clube que no Campeonato Brasileiro não vai competir por nada. Não vai competir por nada. Eu ainda acho que pior do que o São Paulo, o Botafogo deve competir para não cair. A briga do Botafogo é contra o rebaixamento, até levando em consideração o fato de que não pode contratar ninguém, o fato de que muito provavelmente vai perder a maior parte dos seus atletas importantes no meio do ano. O Danilo deve sair, o Barbosa deve sair. E aí o que vai sobrar para esse Botafogo? A luta contra o descenso. A verdade é essa. E talvez alguma coisa numa Sula. Só que a Sul-Americana esse ano tem times difíceis. Né? Você tem na Sul-Americana, além dos times brasileiros, né? O próprio São Paulo, você tem um Santos que pode se classificar, você tem o São Lourenço, que é um time argentino difícil, você tem o Racing, você tem Grêmio, você tem o Vasco, que vai estar lutando para ganhar essa competição, você tem o River Plate. Então é difícil, a Sul-Americana não tá mole. Se você não tiver com muita seriedade jogando bola, você não vai ganhar a competição. Então é um outro clube que sobra muito pouco e muito cedo no ano, né? A gente está em maio e assim como o ano do São Paulo, o ano do Botafogo talvez tenha acabado. E seja um ano de tentar consertar as coisas e evitar maiores danos, o que é muito pouco para clubes de grande expressão, como o São Paulo e como o Botafogo. De novo, para a Chapecoense, olhando para o outro lado, pô, é brilhante essa classificação. É uma situação muito parecida com a do Juventude. O dinheiro é essencial para esses clubes. Eles não têm muita renda. Também eu acredito, aí eu não entro, não sei muito bem os detalhes, mas eu acredito que nem o Juventude nem a Chape tem muitas dívidas. Não são clubes endividados e com problemas financeiros. Só que também são clubes que não entra muito dinheiro, né? Pelo tamanho, pela expressividade nacional, pela torcida, não é muito grande, são clubes de cidades, né, um pouco menores e tudo mais. Então, assim, é normal que não se entre tanto dinheiro. Então, cara, 4, 5 milhões que entrem a mais é muita coisa e muda o ano, cara. Muda o ano, pode mudar a vida até de alguns jogadores que jogam nesses clubes. Não as principais estrelas, mas aqueles jogadores que compõem o elenco. Às vezes tem um bicho que entra que muda a realidade dos caras. Isso também é um foco diferente que entra nas partidas e certamente foi levado em consideração aqui também. E assim como Juventude, se a Chape der sorte no sorteio, pode até passar mais uma fase. Dito isso, entramos na nossa última partida que a gente vai analisar aqui hoje, que foi a eliminação do Flamengo, né? A derrota por 2-0 para o Vitória, lá no Manuel Barradas, o famoso Barradão, e que foi um jogo, assim, foi um jogo interessante, por alguns motivos. Eu primeiro já queria dizer que esse era de fato o jogo mais difícil. Dos times grandes, esse para mim era o confronto mais complicado, né? O confronto mais complicado. Acho que o confronto do Bahia contra o Remo era também difícil, principalmente pelo fato de que o Remo lá no Pará é bem forte, na torcida muito grande, é muito complicado de se impor diante do Remo fora de casa, né? E eu acho que o Atlético Mineiro contra o Ceará também era um confronto ali mais complexo. E Santos e Curitiba, né? Santos e Curitiba era um jogo bom, que acabou não sendo, foram dois confrontos bem ruins. Mas enfim, aí coisas do futebol. Só que esse confronto do Flamengo era de fato um dos confrontos mais complicados. O Vitória vem numa fase ok, né? O Vitória nos últimos 5 jogos no Brasileirão tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É uma performance bem razoável. Tá em 10º lugar e vinha assim com muita vontade e com a certeza de que conseguia competir. Isso eu acho interessante, né?
Eu já tava pensando isso antes do jogo, como vocês sabem, eu sou flamenguista, né? Então eu acompanho mais. Eu tava com muito medo dessa partida, porque eu senti o Vitória vindo com a certeza de que pode ganhar. E muitas vezes quando os times jogam, times menores jogam contra times maiores, em várias situações você já sabe que eles vão entrar em campo sabendo que, pô, não vai dar. Vai ser difícil e tal, e isso é uma questão. Por exemplo, o Flamengo ainda pega na Libertadores o Independente Medellín e o Estudiantes no Maracanã. O Estudiantes vai jogar sabendo que pode ganhar. O Medellín, ele vai entrar em campo do Maracanã sabendo que não dá para ganhar. E isso muda muito a performance dos caras em campo, mesmo a querência deles mesmo para jogar, né? E o Vitória, eu tinha certeza que ia entrar em campo falando, cara, dá pra ganhar. Dá pra ganhar isso aqui. Ainda assim, a gente vai depender um pouco da sorte, um pouco da competência fora do normal, mas de qualquer forma, é possível. E foi assim que entrou em campo. O Vitória entrou em campo sabendo que era possível. E, querendo ou não, mesmo meu time tendo sido a vítima da situação, tendo perdido, né? Eu acho isso muito legal. Isso é um pouco do que é o futebol, do que o futebol representa. O aleatório, né? Mas não exatamente o aleatório, mas ter pouca chance não significa que não vai dar. Ter pouca chance significa que talvez seja mais difícil. Mas, cara, acontece isso direto no futebol, né? E aconteceu de novo. O Flamengo teve uma partida de amplo domínio quando você vai falar sobre os números. O Flamengo teve por volta de 600 passes completados. O Vitória teve 200. Né? O Flamengo teve 26 finalizações. O Vitória teve 6. E foi 2-0 pro Vitória. Então, assim, você não pode dizer que o Flamengo não teve domínio. O Flamengo teve. Chutou um monte de vezes pro gol, cabeceou um monte de vezes pro gol, trocou passe o jogo inteiro, tentou. O Flamengo tentou. Só que o Vitória foi mais competente. O Vitória foi melhor no jogo. E a questão da confiança mudou tudo, cara. Um dos gols do Vitória foi um golaço espetacular do Eric. Que, cara, tava parecendo o Pelé reencarnado. Negócio impressionante o Eric jogando na partida de ontem. Ele acerta uma finalização assim, de uma felicidade raríssima, raríssima. Que um jogador que você fala que é muito craque, qual jogador que você acha que é muito craque? Kvaratskhelia, sei lá, o Dembélé, o Olise, todo mundo é craque, né? Esses caras já teriam dificuldade de acertar a finalização que o Eric conseguiu. Nem eles fazem isso. E se fazem, também é com raríssima felicidade. E o Eric foi lá e fez um golaço, uma colherada absurda que pega no travessão e entra na gaveta. Não tinha o que o Flamengo fazer. E isso foi muito cedo no jogo. Resultado de confiança. O Eric entrou em campo confiante, confiante que ia decidir o jogo, que dos pés dele ia sair alguma coisa. E mesmo que não saísse, né? Isso aí a gente não controla. Só que ele tinha certeza de que dava. E foi lá e tentou e fez. E aí quando você compara com os jogadores do Flamengo, que entraram em campo um time bem misto, né? Bem misturado, o Flamengo tá com muita gente lesionada, tá tendo que poupar jogador porque tem jogo no sintético no fim de semana, enfim. Teve ali meio um misto, mas o time do Flamengo é muito bom. Só que o Luiz Araújo não tem confiança nenhuma. O Samuelino até melhorou, mas também não tem muita confiança. O Bruno Henrique jogando numa posição errada, o Carrascal sem confiança. Os jogadores do Flamengo não tentavam da mesma forma. Depois entrou o Cebolinha. Nossa, totalmente desconectado. E aí você fala, nossa, mas todos esses caras são muito melhores do que, sei lá, o Eric, o Marinho, o Renato Kaiser, que são jogadores do Vitória. É verdade, são mesmo. Só que eles não estavam, naquele momento, eles não estavam se achando melhores. Eles estavam sem confiança, alguns sem vontade, outros pô, numa má fase. E aí você chuta, chuta, chuta e vai tudo pra fora, tudo sai fraco na mão do goleiro. Enquanto o Vitória poucas vezes chega, mas quando chega, chega legal. E aí faz o segundo gol, num bate-rebate ali dentro da área, depois de uma defesa espetacular do Rossi. Tem um escanteio, e aí no escanteio ele não é bem uma falha, mas ele afasta mal a bola. E aí acaba sendo o segundo gol do Vitória ali num lance que a bola bate e entra no gol. E o Flamengo não tinha força para reagir. Isso foi cedo no segundo tempo, foi aos 10 minutos. E aí depois, por mais uma meia hora, 40 minutos, o Flamengo ficou lá martelando, martelando, martelando. Cara, o Vitória não teve mais uma chance, basicamente. Né? Entrou o Renato Kaiser e o Marinho, pô, muito mal, muito mal. E aí o Flamengo pressionou com os 11 no campo de ataque. Os zagueiros viraram atacantes, ficou uma confusão. Só que o Flamengo não tinha o que fazer, porque os jogadores que pegavam para bater no gol não tinham confiança. Mas chutava mal pra cacete, chutava pra fora, chutava, parecia um, porra, parecia juvenil, parecia eu, se eu entrasse em campo e chutasse a bola, ia chutar igual o Cebolinha tava chutando. Tudo errado, fraco, enfim. E é isso, futebol é isso. O Flamengo foi incapaz, o Flamengo não foi fatal, como tinha que ser, e foi eliminado. Diferente do São Paulo e do Botafogo, a parte financeira pesa menos, né? Óbvio, pesa, né? Porque o Flamengo talvez pensasse chegar numa semi, quarta semi, né? Isso aí já deve dar uns 10, 15 milhões de reais.
Mas assim, pro Flamengo isso impacta menos. O Flamengo é ajeitado nas contas e tal. Então, parte financeira, pelo menos mal. Mas é um impacto meio emocional, né? Um pouco moral. Talvez seja a competição que o Flamengo menos quisesse ganhar, considerando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A Copa do Brasil não seria o foco, né? Seria a terceira opção. Mas ainda assim, é muito chato você ser eliminado tão cedo. Fazia mais de 10 anos que o Flamengo não era eliminado antes das oitavas de final. Então isso é um impacto, não é muita coisa, não é crise, é um cenário bem diferente dos outros. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, podendo ser líder em muito breve, porque vai ter um Flamengo-Palmeiras daqui a pouco. O Flamengo é líder do grupo na Libertadores, deve ganhar os últimos 2 jogos e se classificar tranquilo, talvez com a melhor campanha. Então, pensando para o ano, não é tão ruim. Abrem-se 7 datas no calendário, o Flamengo vai poder descansar quando talvez o Palmeiras, que é o competidor para o título, não possa descansar, porque ele ainda está nas competições ou para uma liberta. Então, lá na frente, eu acho que essa eliminação vai ser. Se o Flamengo ganhar as outras coisas, vai ser até ok, vai falar, pô, talvez tenha até feito nós ganharmos o que realmente queríamos. Mas aumenta um pouco a pressão para que a performance nas outras competições siga. E é um sinal muito duvidoso pro imediato, né? Esses caras não estão performando bem. E no domingo, quem vai entrar em campo são esses caras de novo contra o Atlético Paranaense. Porque, beleza, o Pedro deve ser titular, e eu não sei se o Paquetá vai voltar, acho que não, porque é gramado sintético, não sei. Né? O Saúl também tá meio sem condição, então os caras vão estar meio cansados e são eles aí que tem que decidir o jogo. Serão capazes de decidir o jogo? Essa é a questão que eu acho que mais entra na mente do torcedor do Flamengo agora. Os atletas ali do grupo de apoio passam muito pouca confiança de que vão decidir partidas. E o Flamengo hoje vai precisar deles. Nesse pequeno aqui, curto espaço de tempo, né? Pelo menos até a Copa, os próximos 10, 15 dias aí, vai precisar deles. Será que eles vão estar lá? Eu não sei. Mas aumenta um pouquinho a pressão. Não é tão ruim quanto para São Paulo e Botafogo, mas é um pouco vergonhoso. Né? Não é bizarro, porque o Vitória é um time bom. Vitória é um time bom, não é bizarro. Mas pode acontecer. É um pouco vergonhosa a situação como um todo. Né? Dito isso, futebol é assim. Futebol, você precisa pôr a bola dentro do gol. Se você tem 30 finalizações e nenhuma entra no gol, a incompetência será punida. E normalmente no futebol a incompetência é punida. Tanto que tem o famoso termo, quem não faz, toma. Ontem o Flamengo não fez. E aí tomou. E de tanto não fez, tomou 2 vezes. E aí foi eliminado. Faz parte. É assim que é o futebol, é por isso que nós gostamos. Porque às vezes o nosso time é o time zoado. E ele também tem essa chance de ganhar de vez em quando contra times mais fortes. É isso. Está completo o vídeo então sobre a 5ª rodada da Copa do Brasil. Voltaremos para falar depois do sorteio da Copa do Brasil, em como vão ficar esses confrontos até a final. E também, na semana que vem, voltamos para falar da convocação final da Ancelotti para a Copa do Mundo, a lista final que sai na segunda-feira à tarde. Então fiquem atentos ao nosso canal que a gente tem bastante coisa boa para a semana que vem. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.